Olá pessoal, tudo bom? Na videoaula de hoje a gente vai aprender algumas derivadas, ok? Essa aula foi reposta no sábado, ela está disponível agora aqui neste vídeo para você. Bom, primeiro nós temos a regra da cadeia. A regra da cadeia é utilizada em alguns casos. Veja este primeiro aqui, onde eu tenho uma função do tipo x² mais 5x mais 2 elevado a um expoente muito grande. Se eu for fazer de outra forma, fica muito trabalhoso. Então, como é a regra da cadeia? Veja bem, eu pego 7, baixo ele, então 7 está aqui, que é elevado a 7. Pego esse 7 e subtraio 1, então fica 6, vezes, repito o que está dentro do parênteses, vezes a derivada do que estava aqui no começo, que é 2x mais 5, que já foi visto em sala de aula. Então, repetindo, regra da cadeia, você tem uma função elevada a um expoente muito grande, você baixa o 7, 7 menos 1, 6, mantém o que está dentro do parênteses aqui, vezes a derivada do que estava dentro do parênteses. Então, a derivada de x² mais 5x mais 2 dá 2x mais 5, assim como foi visto em sala de aula. Tem um outro exemplo aqui para fixar melhor. Vamos supor que eu queira calcular a derivada de 2x menos 5 elevado a 8. Fica trabalhoso eu multiplicar 2x menos 5 8 vezes. Então, eu utilizar a regra da cadeia. Como é a regra da cadeia? Eu não vou colocar a fórmula aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Você abaixa o 8, subtrai o expoente 8 de uma unidade, fica 7, mantém o que estava dentro do parênteses, vezes a derivada do que estava lá dentro do parênteses. Qual que é a derivada de 2x menos 5? 2. Então, essa é a derivada neste segundo exemplo aqui. Bom, vamos calcular algumas derivadas importantes que vai aparecer muito para você. Então, você tem que estar bem afiado com essas derivadas, ok? Então, são alguns casos aqui. Primeiro, vamos supor que eu queira calcular a derivada do tipo a elevado a x. A derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. Te dei algum exemplo aqui, te dei um exemplo para ficar mais fácil. Se eu te pedir a derivada da função de x2 elevado a x, substituindo aqui na equação, lembrando que todas essas derivadas a gente pode fazer por limite, vai chegar nessa resposta aqui. Essa derivada, ela não veio do nada, ok? Ela veio do limite, já visto em sala de aula, então ficaria muito extenso fazer um por um, ok? Então, 2 elevado a x, exemplo, fica o a elevado a x, que é o 2, vezes ln de a, o a que no nosso caso, o nosso exemplo é 2. Então, esta é a derivada. Segundo exemplo, qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x é o próprio e elevado a x. É o primeiro caso, é um caso particular do primeiro caso aqui. Então, a derivada de e elevado a x, e é um número, fica e elevado a x. É uma derivada muito simples de guardar e ela aparece muitas vezes para vocês em todos os cálculos, ok? Terceiro, se eu tiver uma função de e elevado a u, ou seja, não é só x, u representa uma função um pouquinho mais complicada, você tem a seguinte derivada. Derivada de u, okay? Então, e elevado a u, é a derivada do que tem no expoente do e, vezes o próprio e elevado a u. Fiz um exemplo aqui para você. Qual que é a derivada de e elevado a 2x? Não é e elevado a 2x. Se fosse e elevado a x, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Agora, a derivada de e elevado a 2x, eu derivo o expoente do e. Qual que é a derivada de 2x? 2 vezes, novamente, o e elevado a 2x. Ok? Então, vamos para mais algumas derivadas. Vou aumentar a tela aqui para vocês. Agora, a quarta situação. Vamos supor que eu te peça a derivada de log de x na base a. É 1 sobre x vezes log de e na base a. Exemplo, eu quero a derivada de log de x na base 5. É 1 sobre x vezes log de e, aqui a formulinha, na base a. O nosso a aqui é 5, então log de e na base 5.
É assim que calcula a derivada de log de x na base A. Se eu quiser a derivada de ln de x, é 1 sobre x, ok? Então, ln de x a derivada de ln de x é 1 sobre x. Se você pegar o caso anterior e fizer ln de x, a base é e. ln de e na base e fica 1 sobre x. Tá? Então, derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada da função seno é cosseno de x. Também aparece muito para vocês. É até bom guardar. A derivada da função cosseno de x é menos seno de x. Então, seno de x, derivada cosseno. Derivada de cosseno, seno só com sinal negativo. Professor, e se o x, o arco, não for tão simples assim? Um x for um u qualquer, uma função um pouquinho mais complicada. Então, a derivada de seno de u é a derivada de u, ou seja, do arco inteiro, vezes o cosseno de u. Fiz um exemplo. Qual que é a derivada de seno de x ao quadrado? Deriva o arco, que é x ao quadrado. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x, vezes o cosseno do x ao quadrado de novo. Ok? Bom, o 9, qual que é a derivada do cosseno de u? Onde u é um arco mais complicado. Não é simplesmente x. A derivada de cosseno de x é menos seno de x. A derivada de cosseno de u é a derivada de u vezes o seno de u, com um sinal negativo. Exemplo, qual que é a derivada de cosseno de x ao quadrado mais 2x? Bom, é a derivada do arco. Nosso u aqui é x ao quadrado mais 2x. A derivada de x ao quadrado mais 2x é 2x mais 2 vezes o seno, de novo, do u, que é o x ao quadrado mais 2x. Não esqueça do menos aqui, por causa da formulinha da derivada do cosseno de u. E para finalizar, a derivada de ln de u é u' sobre u. Então, qual que é a derivada de ln de x ao cubo? É a derivada do u, no nosso caso, u aqui é x ao cubo. Então, a derivada de x ao cubo fica 3x ao quadrado sobre o próprio u, que é o x ao cubo. Aqui dá até para simplificar. X ao quadrado com x ao cubo ficaria 3 sobre x. Ok? Então, isso foi visto na aula de sábado, praticamente. Até a próxima aula.